Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Esse é o dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Quero deixar aqui um convite para você. Hoje, às 15 horas, nós temos o nosso podcast Casa na Rocha. Podcast Casa na Rocha, hoje às 15 horas, aqui no canal do YouTube e também no facebook.com/barra pastor.gil. Nosso canal do YouTube é PR Giovanni, tá bom? E hoje à noite também é dia de culto, é a noite da fé. Às 20 horas nós temos uma palavra especial do coração de Deus para a sua vida. Nesta noite, às 20 horas, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná, Igreja Casa na Rocha. E vamos que vamos, então, estudar a palavra de Deus, que é o que importa. Nós estamos intercalando um estudo sobre provérbios e, às vezes, um estudo sobre salmos, né? Nós já estamos no salmo de número 41. Começamos lá no Salmo 1, salmo por salmo, trecho por trecho. Estamos vendo, né, e aprendendo lições valiosas para o nosso dia a dia. Olha o que diz o Salmo 41, versículo 5. Aqui fala muito sobre inimizades, né, os inimigos se levantando contra nós. E qual deve ser a postura e a fé, a confiança do verdadeiro cristão? Aqui, é claro, é Davi, né, um rei, o rei de Israel, sendo perseguido pelos seus inimigos, ao mesmo tempo, sempre eles tramando em como matá-lo, em como destruí-lo, em como saquear a nação de Israel. Mas aqui nós vemos as aflições, né, de Davi, Davi abrindo o seu coração, seus sentimentos, as suas emoções diante de Deus, relatando isso nos seus escritos e também qual é a sua fé, qual é a sua confiança no Senhor. Presta atenção, Salmo 41, versículo 5. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Olha que interessante. Então, Davi sabia que o desejo dos seus inimigos era a morte e a aniquilação total de Davi, ou seja, o fim de Davi. E muitas vezes no dia a dia nosso também acontece isso, né? Pessoas tramam o nosso mal, pessoas desejam a nossa morte, pessoas desejam o fim da nossa vida, do nosso ministério, do seu trabalho, da sua vocação. Inimigos se levantam contra você, ou seja, pessoas que, movidas por demônios, tentam de alguma maneira desejar, tramar ou efetivar males contra a sua vida. Versículo 6 diz assim: e se algum deles vem me ver, fala coisas vãs, no seu coração amontou maldade, saindo para fora, é disso que fala. Né? Então nós vemos aqui pessoas maldosas sendo enviadas pelo cão, pelo diabo. Né? Nós sabemos, Efésios 6, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, príncipes desse mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade, são classes demoníacas que muitas vezes incorporam na vida de pessoas através das suas carnalidades, da sua natureza pecaminosa, inclinação para o mal. O diabo entra nelas para, de alguma maneira, através delas, das suas mazelas, da sua carnalidade, intentar o mal contra nós. Olha a descrição aqui. Eles vêm me ver, né? Então nós vemos aqui uma hipocrisia, uma falsidade, falam coisas vãs, falam mentiras, enganos, né? Inverdades. No seu coração amontou a maldade. Então aqui nós vemos a corrupção, né? Motivações equivocadas, poluídas, sujas, corações maldosos que têm uma falsidade, né? No trato uns com os outros. Uma pessoa que na aparência parece uma coisa, mas no coração abriga maldade, fala besteira, né? Fofoca, fala da vida do outro, critica, julga, saindo para fora. Porque não tem como. A boca fala do que o coração está cheio. Tudo aquilo que toma conta do nosso coração, seja bondade ou maldade, uma hora vem para fora. Saindo para fora é disso que fala. Então, está falando de falar, palavras. Palavras que saem para fora e que ao mesmo tempo revelam um coração maldoso, um coração vão, fútil, enganoso, hipócrita, né? A palavra hipócrita significa isso. Alguém que falseia, alguém que é um ator, né? Que está tem duas caras, que é falso,
O hipócrita é isso, ele tem a aparência de uma coisa, mas no fundo, o seu coração está corrompido, está perdido. Versículo 7. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim imaginam mal, dizendo. Então nós vemos que não era uma pessoa só que ia contra Davi, eram várias pessoas que tramavam contra Davi, odiavam Davi, murmuravam contra Davi e imaginavam mal, ou seja, a fantasia dos seus corações era a destruição de Davi, o fim de Davi, o declínio de Davi do seu reino, né? Só que Davi era um homem segundo o coração do Senhor, e por detrás de Davi estava o Deus Todo-Poderoso de Israel. Uma doença má se lhe tem apegoado. Olha o que eles diziam de Davi. E agora que está deitado, não se levantará mais. Né? Então aqui, simbolicamente, simboliza aquelas pessoas que estão torcendo pela nossa ruína, torcendo pelo nosso mal, inventando até doença onde não existe, torcendo para que Davi não se levantasse do leito da sua enfermidade e ali morresse, ali fosse detonado e destruído. Versículo 9, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Aqui nós vemos uma profecia messiânica, uma das 70 e poucas profecias sobre a vida de Jesus. Aqui é uma referência da traição de Judas contra Jesus. Olha só, até o meu próprio amigo íntimo, Judas era amigo de Jesus, era discípulo de Jesus, era íntimo de Jesus, em quem eu tanto confiava, Jesus confiava nele, amava ele, comia do meu pão, ou seja, sentava na minha mesa, que fala de intimidade, que fala de estar junto, num lugar, né, de apreço, de honraria, de cuidado, levantou contra mim o seu calcanhar. Foi o que Judas fez. Ele se levantou de forma, né, tomado ali pela corrupção, pela riqueza, pelo dinheiro, né, que pelas 30 moedas de pratas que ofereceram a Judas para que ele traísse Jesus, mostrasse no meio dali dos discípulos quem era Jesus, para que fosse preso e levado perante Herodes. Então nós vemos aqui toda uma tramóia, todo um coração se deixando levar pela avareza, pela cobiça, pelo amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, né? Quantas e quantas pessoas traem pessoas por causa de dinheiro? Quantas e quantas amizades se acabam por causa de questões financeiras? E aqui a Bíblia está dizendo que, infelizmente, às vezes pessoas próximas, pessoas que nós confiávamos, amigos íntimos, pessoas que, né, que nós amávamos, que nos doamos, né, que tínhamos apreço, carinho, amor, vão se levantar contra nós, contra os filhos de Deus. E infelizmente é uma coisa que acontece, né? A gente, na nossa experiência pastoral, isso acontece muito. Às vezes aquelas pessoas que a gente mais ajuda são as primeiras a nos apunhalar pelas costas. Infelizmente. É claro que nós não podemos desistir das pessoas, porque umas e outras aí falham, são infiéis, né? E isso revela a sua própria maldade, a sua própria natureza. Não podemos deixar de acreditar nas pessoas, amar pessoas, criarmos afetos, nos relacionarmos com pessoas, porque haverá pessoas más, sempre haverá pessoas más, sempre haverá infiéis, traidores, pessoas que nós vamos amar e que muitas vezes vão se levantar contra nós. E isso não deve nos fazer isolarmos, né? Ficarmos ilhados, isolados, nos enclausurarmos em nossa caverna emocional ali, chorando as pitangas e mazelas. Não, se levante em Deus, continue amando as pessoas, seja uma pessoa boa, bondosa, cheia de compaixão, misericórdia, graça, amor. Quem for mal contra você, Deus vai tratar. Versículo 10. Porém tu, Senhor, tenha piedade de mim, levanta-te para que eu lhes dê o pago. Então aqui Davi está pedindo, Senhor, me capacita para que eu possa saber lidar com essas pessoas. Versículo 11, por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa diante de mim. É que a palavra está dizendo. Esses inimigos, sejam espirituais ou naturais, pessoas humanas, não triunfarão sobre você, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O maldoso não prevalecerá contra aquela pessoa que é de bem, o bondoso.
Versículo 12: quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade. Olha a importância de andarmos em sinceridade diante de Deus e diante dos homens. E me puseste diante da tua face para sempre. Ou seja, quem for sincero, íntegro, correto diante de Deus, andará na presença de Deus para sempre. E ele termina dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Termina louvando a Deus, agradecendo a Deus que deu livramento, que o guardou, que permitiu, que trouxe sustento, força, graça e glória em meio à traição, em meio às decepções, em meio às frustrações da vida. Deus é o teu consolo, Deus é o teu refúgio. Diante da sua face, nós permaneceremos para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Sempre haverá traidores, que não seja você o traidor. Sempre haverá infiéis, assim como foi Judas e outras pessoas relatadas na Bíblia, mas que não seja você o infiel. Fique fiel, íntegro, correto, sincero diante de Deus, porque nós somos sustentados mediante a nossa sinceridade, integridade e honestidade diante de Deus. Amém? Aqui debaixo tem todas as informações da nossa comunidade, como você pode contribuir conosco, o horário de culto, o endereço da igreja, todas as informações no nosso site. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia abençoado na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, Casa na Rocha é o nome da nossa igreja, e Deus abençoe você e a sua casa.